Porque nessa neurose de transferência começa a acontecer a resistência. E a resistência é algo que impede ou não o processo de continuar. A teoria da resistência levou uma nova técnica, a livre associação de ideias. A livre associação de ideias eu vou explicar depois do recreio. Agora eu vou explicar só a resistência. E essa livre associação de ideia é a regra fundamental para o paciente melhorar ou não. A resistência é o ponto que Freud falou que é a pedra angular da psicanálise, porque todo mundo resiste à mudança. Todo mundo, é normal. A resistência acontece depois da transferência. A resistência não acontece antes da aliança terapêutica. Consciente, inconsciente, né? Totalmente inconsciente. A resistência é inconsciente. A pessoa não sabe que ela está resistindo. Ela está pagando, ela está indo na terapia, ela está indo toda semana. Mas é uma coisa inconsciente que a pessoa resiste a mudar. A pessoa resiste porque se ela mudar, o que ela vai ter que fazer? Se responsabilizar por ela. E a única coisa que a pessoa não quer é colocar no colo dela tudo. Porque tudo que ela é aquela fase do Sartre. Não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Seria essa frase para romper a resistência. Só que ninguém quer se responsabilizar. É muito mais fácil ficar 20 anos falando: é minha mãe narcisista, é meu pai cruel, meu pai foi ruim, minha mãe foi ruim, meus irmãos me abandonaram, meu chefe que é ruim. Essa neurose que você tem de colocar ou em sintomas, ou em medo, ou em atos, as suas questões, impede você de amadurecer. E a resistência e o recalque são características da mente humana, do psiquismo humano. A transferência acaba gerando resistência. Estão vendo que é normal, depois da transferência, ter a resistência? É normal. Uma das evidências é quando o fluir das associações livres do paciente é interrompido. Importante para o processo analítico. É a oposição a qualquer tentativa de revelação do que está no inconsciente. Porque o paciente sempre vai ter medo do inconsciente vir, porque ele tem medo de melhorar. A teoria da resistência. A resistência se apresenta não só na transferência, mas em todo o processo da análise. E se opõe à realidade interna e externa, que gera aceitação de maturidade. Resistência é tudo que impede a pessoa de transferir positivamente todo o seu material inconsciente para o psicanalista, para ele deixar de ser inconsciente e se tornar consciente. Então essa força que você faz de afundar tudo o seu para baixo, que você não quer pensar, impede você de amadurecer psicanaliticamente. E ocorre por medo, vergonha, rejeição, temor e defesas. Tipos de resistência. A pessoa fala demais, mas não fala o que tem que falar. A pessoa fica em silêncio. A pessoa tem muita crítica. São os tipos de resistência. Aceita tudo. O passivo. A pessoa comete atos falhos demais. A pessoa tem cortesia em excesso. Esse é o Marculino ali. Né, Marculino? Era excesso de bondade. Tudo resistência para enganar os outros. Total. Eu não, a psicanálise. Os mecanismos de defesa. Aí não precisa enfrentar a sua dor. Todos, aquela matéria que a gente teve de mecanismos de defesa, todos os 27 mecanismos de defesa são as resistências para a gente poder amadurecer. E de onde vem essa resistência? A pergunta que não quer calar. Ao observar seus pacientes, Freud chegou à conclusão que ela derivava dos desejos que eram reprimidos, muitas vezes até das fases sexuais, lá das fases psicossexuais do compêndio 7 do Freud, das aulas que a gente já deu, que a gente já explicou a teoria psicossexual. Você já tem que ter estudado, que não queriam admitir. Antes de entrar